Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo número 2. E a nossa meditação será nas referências do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 5. Então, vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, mas a nossa meditação será somente até o versículo de número 5 nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então já à leitura da mensagem, que diz o seguinte: Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circundar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aleluia, Pai. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação.
Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destrui-me a mim mesmo, constituo a mim mesmo como transgressor. Vou repetir. Porque se torna a edificar aquilo que destruí-me, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos passar de imediato, irmãos, já para as referências. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para que nós possamos elucidar o máximo possível desta palavra, do versículo 1 até o versículo de número 5, que foi onde eu fiz no vídeo anterior, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A Gálatas, capítulo 2, versículo 5, né? Ou seja, de 1 até ao 5, né? Do versículo 1 até o versículo 5, está escrito o seguinte: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanece entre vós, né? Paulo fala aqui, irmãos, a respeito da circuncisão de Tito, né? Porque Tito foi circuncidado, porque Tito era filho de mãe judia e de pai grego, né? Então, por esse motivo, quando ele levou Tito para poder estar com ele, né, nas igrejas das quais ele colocou Tito lá e levou Tito para que andasse com ele, né? Então ele achou por bem que Tito fosse circuncidado, não por fé, mas sim por vigilância, porque os irmãos dali da região onde ele estava procuravam o tempo todo a ocasião para que pudesse sempre levar Paulo
à frente dos magistrados, né? Então, como ele levou Tito, e as pessoas conheciam Tito, sabia que Tito era filho de pai grego, a mãe era judia, mas o pai era grego, né? Então eles sabiam que Tito não era circuncidado, e sem dúvida seria motivo para que eles acusassem Paulo de estar colocando em cima do altar, juntamente com ele, um incircunciso, né? Então, por esse motivo, ele fez isso conversou com Tito, e Tito entendeu, mas não foi constrangido para circuncidar, né? Foi por entendimento ali que eles fizeram, por precaução, por vigilância, tá certo? Então é disso que Paulo está falando aqui, né? Isso, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A referência diz, nem ainda por uma hora cedemos. Paulo era tolerante e paciente para com muitas outras coisas. Vou repetir. Paulo era tolerante e paciente para com muitas outras coisas. Confira em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Mas inflexível quando se tratava da verdade do Evangelho. A revelação que ele recebeu de Cristo, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É o único Evangelho que tem poder para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo sabia que nunca deveria transigir com o Evangelho, por causa da paz, da união ou de correntes teológicas. Estavam em jogo tanto a glória de Cristo quanto a salvação dos perdidos. E essa passagem me faz lembrar de uma passagem que o Evangelho menciona, né? Aos servos não convém, aos servos não convém contender, né? Tem uma parte que diz isso com clareza, né? Aos servos não convém contender. Possamos discutir o Evangelho, discutir a palavra de Deus com os irmãos, pregar, exortar, ensinar, mas com amor, né? Sem contenda, sem ira e sem contenda, né? E essa passagem aqui afirma isso, né? A revelação que ele recebeu de Cristo, no capítulo 1, no versículo 12, é o único evangelho que tem poder para a salvação de todo aquele que crê, né? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo sabia que nunca deveria transigir com o Evangelho, por causa da paz, da união ou de correntes teológicas estavam em jogo, tanto a glória de Cristo quanto a salvação dos perdidos. Hoje, se abrirmos mão de alguma parte do Evangelho que temos, conforme o Novo Testamento, começaremos a destruir a única mensagem que nos salva da destruição eterna. Confira em Mateus, capítulo 18, versículo 6. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, irmãos. Vamos também fazer aqui a referência do capítulo 2, do versículo número 6. Deixa eu ver até onde vai a referência do versículo 2
vai até o 9, né? Então vamos fazer também esta referência do versículo de número 2 até o versículo 9, né? Nas referências do 2, em seguir, diz o seguinte: Deus não aceita a aparência do homem, né? Deus não usa de favoritismo com ninguém por causa de tradição, reputação, posição ou sucesso. Confira em Levítico, capítulo 19, versículo de número 15. Em Jó, capítulo 34, versículo 19. Confira em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Atos, capítulo 10, versículos 34. Efésios, capítulo 6, versículo 9. Né? Essas referências é sobre esta afirmação do versículo número 6. Deus não aceita a aparência do homem. Né? Deus não usa de favoritismo com ninguém por causa de tradição, reputação, posição ou sucesso. Confira em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Em Jó, capítulo 34, versículo 19. Confira em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Atos, capítulo 10, versículo 34. Em Efésios, capítulo 6, versículo 9. Primeiro, Deus vê e avalia o coração. Isto é, o ser interior, o seu favor permanece sobre aqueles que se voltam sinceramente para Ele com amor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, que lindo, né? Deus vê e avalia o coração, isto é, o ser interior, e seu favor permanece sobre aqueles que se voltam sinceramente para Ele com amor, fé e pureza. Confira em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mateus, capítulo 23, versículo 28. Lucas, capítulo 16, versículo 15. João, capítulo 7, versículo 24. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Segundo, essa verdade fundamental do Evangelho significa que Deus não prefere o amor. Essa verdade fundamental do Evangelho significa que Deus não prefere o amor, a comunhão e as orações dos doutos aos dos incultos, dos ricos aos pobres, dos poderosos aos fracos. O princípio eterno de Deus é que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz obra o que é justo. Que lindo, né, irmãos? Essa afirmação aqui, né? Deus não quer nunca a oração de um poderoso em favor de um fraco, de um rico em favor de um pobre, né? De um influente em favor daquela pessoa que ninguém conhece, ninguém dá nada por ela. Deus não prefere, né? Versículo 2, o parágrafo 2 diz: essa verdade fundamental do Evangelho significa que Deus não prefere o amor, a comunhão e as orações dos doutos aos incultos, ou seja, dos doutores, né? Dos ricos aos pobres, ou dos poderosos aos fracos. O princípio eterno de Deus é que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz obra, e o teme e faz obra o que é justo. Atos capítulo 10, versículo número 35.
Amém, irmãos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.